Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 481. Eu sou Rafael Arinelli e eu também quero ir na palestra do Neil deGrasse Tyson, mas a minha irmã não me ajuda. Eu sou o Vitor Martins e se não fossem os incentivos de Gong Dilma, Marte 1 nunca existiria. É isso, é isso. Eu sou o Wesley Oliveira e do jeito que o Brasil tá, eu também tô querendo ir pra Marte, viu? Pois é. Eu sou o Daniel Cury e Dona Dircinha vai tomar no cu, Dona Dircinha. O cara fazendo serviço pra você e você pagando com farinha, Dona Dircinha. Porra. Quem que paga com farinha, né? Porra, que isso? Porra, pagar com farinha de fuder, mano. É. É inacreditável. Não é? Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos, né, em mais um podcast, dessa vez para falar sobre Marte 1, filme brasileiro dirigido pelo Gabriel Martins, né, que representará o Brasil na disputa pelo Oscar em 2023, já que agora ele disputa, né, uma indicação à categoria de melhor filme internacional. Ainda não está confirmado se ele vai estar lá, né, naquela listinha final, mas é o representante brasileiro e já foi, né, tá lá disputando essa indicação à categoria. Para falar desse filme, temos que lembrar vocês aí, né, o ouvinte do podcast Cinemação já sabe, mas para quem é novo, tá chegando agora, vamos dar spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, pula esse podcast. Ó, tem o podcast 478 que a gente falou aqui recentemente sobre filmes de língua não inglesa, que tá ótimo. Tem o podcast 477 que a gente falou sobre cenas marcantes do cinema de horror, também tá maravilhoso. Então tem muita coisa bacana para você ouvir, mas saiba que para quem ficar aqui, vamos falar tudo e mais um pouco sobre Marte 1. Então tá feito o aviso, vamos ter spoiler, certo? Hoje nós temos aqui a volta do nosso querido amigo Vitor Martins, está de volta, vindo lá do Assim Falou Vitor. Vitor, seja bem-vindo ao Cinemação mais uma vez e conta um pouquinho pra gente aí o que é o Assim Falou Vitor, para quem ainda não conhece seu trabalho nessas internets. Uma honra ter de volta aqui, principalmente falar sobre Marte 1, que é um filme que eu amo. Demais. Chorei horrores vendo Marte 1. O Assim Falou Vitor é o site onde eu posto minhas críticas. Tem crítica de Marte 1 lá. Eu tô cobrindo Chicago, então eventualmente vai ter crítica de festival internacional lá e vai ter crítica da mostra também. Uhum. Só eu que escrevo, então todos os textos são meus, tem de tudo, então entra lá e dá uma olhada. Só bater Assim Falou Vitor no Google que já vai achar. Pô, demais, demais. Você falou, estou cobrindo Chicago, já tô imaginando você lá falando, o tempo hoje em Chicago. Eu queria estar nesse momento aproveitando o inverno de Chicago enquanto eu assisto filmes. Mas, infelizmente, eu tenho que aproveitar o tempo confuso de São Paulo enquanto eu espero a mostra começar. Tudo bem. Fica a dica aí, Prefeitura de Chicago, pra levar um brasileirinho aí, né? Pra fazer uma cobertura profissa. Perfeito. Boa. E hoje nós temos aqui uma estreia, né? Está aqui com a gente pela primeira vez. Estamos muito felizes de ter aqui o Wesley que veio lá do Oxente Pipoca, que é um dos canais com o nome mais legal dessa internet. O Wesley tá aqui, seja bem-vindo, Wesley. E dá uma palhinha pra gente, o que é o Oxente Pipoca? Então, muito obrigado pelo convite, galera. O Oxente Pipoca é basicamente um surto coletivo de Rafael e o resto dos membros do Oxente. E lá a gente fala sobre tudo, cinema, mas também falamos sobre séries e tudo mais. A gente tem o nosso site agora, que é onde a gente tá focando para colocar nossas críticas, nossas análises, mas também tem o Instagram, tem o podcast, a gente tá em quase todo canto, então é só procurar @Oxente Pipoca que vocês vão encontrar a gente. E o endereço do site é oxentepipoca.com.br, né? Tudo isso, juntinho. Maravilha. Tudo junto. É demais, olha aí, estreias hoje aqui no Cinemação para falar de filme brasileiro, é demais, demais. Vamos então bater esse papo aqui sobre Marte 1, mas logo depois do Panorama.
Panorama. Panorama aqui vai ser um pouco diferente hoje, né? A gente tem aí uma entrevista no meio do panorama. Já viu isso, Dan? Eu tô tentando pensar se a gente já fez isso. A gente já fez uma vez, né? Eu já a gente fez, a gente fez com o Gustavo, né? Pra falar das novas vinhetas. Fez as vinhetas, Eu acho que só, né? Só, exatamente. É sempre que tem essas novidades, né? Assim, novidades, hoje é a capa, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar aqui no Panorama. É uma entrevista rapidinha, 15 minutinhos aí, super rápida. Mas a gente vai falar com o Pedro. O Pedro fez a nova capa do podcast do Cinemação. Olha que maravilha, a gente tem uma capa nova, uma ilustração minha e do Dani, a gente manipulando ali com o poder da magia e do conhecimento, os elementos do cinema. E uma imagem chamativa, né, pra estar lá nos aplicativos de podcast, para as pessoas olharem e falarem, nossa, Cinemação. Exatamente. Cara, tá demais essa capa, se você não viu, corre lá pra ver, porque tá demais, e manda também seu feedback pra gente, né? Se vocês gostaram ou não gostaram. Pra ver essa capa, uma das maneiras que tem é você acessando o nosso site, né? Você pode ir lá no cinemação.com e aí você tem lá em cima no menu, você tem o botão ali Podcast Cinemação. Você clica ali e aí você já vai ver a nossa capa. Você vai ver a descrição, né? Do que é o Podcast Cinemação e tudo mais, mas tem a nossa capa ali, então você já vai conseguir ter uma noção de como que ficou essa capa, e ficou incrível, maravilhosa. E é sobre isso que a gente vai falar com o Pedro aqui hoje. Mas dentro do nosso site tem outras coisas também. Então você pode ir lá e você vai ver notícias, trailers, críticas, análises, dicas, enfim, tem explicação de tudo que envolve audiovisual e o cinema, tá dentro do nosso site. E para acompanhar este nosso podcast que você tá ouvindo aqui, fica o alerta, né? Fica o aviso aí que nós estamos em todas as plataformas de áudio da sua preferência. Então você pode seguir a gente no Spotify, pode assinar na Apple Podcast, pode se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e pode favoritar no Deezer. A gente tá em tudo e vocês vão conseguir acompanhar sempre os episódios novos do Cinemação com essa capa maravilhosa que tá lá. Se você entrar hoje no Spotify e digitar lá Cinemação, você já vai ver a nossa capa que tá no ar e tá lá pra todo mundo ver. Então, cara, tá demais isso. E se vocês gostarem, a gente vai trazer mais ilustração ainda pra dentro do site. Enfim, vai ganhando cada vez mais uma personalidade própria, né, o Cinemação. Agora, por fim, fica também o convite para que você faça o seu apoio. Esse ano a gente vai passar a régua, né, dos apoios em novembro. Então, para todo mundo que ficar com a gente, né, esse ano, no final do ano, ali em dezembro, janeiro, a gente manda um presente exclusivo do Cinemação. Esse presente varia, né? Tem várias coisas. A gente já fez revista, já fez boneco, né, do R2D2, já fizemos várias coisas diferentes aí e você vai poder receber esse presente exclusivo. Para receber esse presente exclusivo, você tem que colaborar até novembro, pelo menos, né? E aí, para fazer isso, basta você acessar cinemação.com, lá em cima tem um botão, né, no mesmo menu que eu falei aqui que tem o podcast, lá no canto direito tem lá um botão Seja um Apoiador. Você clica ali e aí você vai para uma página específica que fala sobre os 3 planos que a gente oferece hoje dentro do Cinemação, e aí você vai poder escolher um desses planos e virar um apoiador do Cinemação. Se você quiser, também tem a possibilidade de fazer uma contribuição unitária. Para fazer isso, você pode usar o nosso Pix do Cinemação, que é contato@cinemação.com. Você coloca lá o nosso e-mail, vai aparecer o meu nome, é só você colocar a quantia que você julgar necessária e fazer a sua doação. Você vai estar ajudando o Cinemação pontualmente, mas já é uma ajuda extremamente valiosa pra gente, porque a gente usa tudo que a gente recebe para manter o Cinemação ativo, produzindo conteúdo, e a gente tem ideia de fazer muito mais coisa. Então a gente precisa dessa sua ajuda. Virando esse apoiador, você ganha o brinde no final do ano e, além de tudo, você ajuda a manter
essa bagaça aqui no ar e ativa e produzindo conteúdo. E hoje, a gente já avisou, né? A gente não vai ler nenhuma mensagem de ninguém, porque a gente tem um papinho aqui com o Pedro, mas você pode continuar mandando seus recados, sua mensagem, sua opinião, o que você achou do podcast, o que você achou do filme, do Marte 1 ou dos filmes anteriores, enfim. E você pode fazer isso por e-mail, pelo contato@cinemação.com, mas você também pode fazer em qualquer rede social, desde Twitter, Facebook, Instagram, onde você quiser, que a gente tá de olho, né? Pega os comentários, a gente junta aqui pra gente ler depois e tudo mais. E você pode também acessar o próprio site, né? O cinemação.com. Lá tem o espaço de comentários no episódio do podcast. Procura lá o episódio, vai no espaço de comentários e aí você coloca lá o que você achou, fala o que você quiser falar, que a gente vai ler por aqui. Então hoje não tem leitura, mas semana que vem a gente volta com elas. Então corre lá para deixar seu comentário, falar o que você achou desse episódio, que a gente lê na semana que vem. Dani, a gente tá com uma novidade aqui no podcast Cinemação, né? Tamo com uma que, inclusive, eu já tô até fazendo um recorte aqui pra usar de perfil nas redes sociais. Você sabe que eu tô pensando em fazer isso também? Já tô até pensando aqui como pensei que eu vou agora, fazer. Falei, bora fazer um perfilzinho. Aquela só, o recorte, assim, sabe, só a minha carinha, né? Só a carinha. A gente corta quem tá do lado, né? É. Pois é, olha só que demais. A gente lançou recentemente a nova capa do Cinemação, do podcast do Cinemação, e é uma capa toda ilustrada, né? Então a gente lançou isso e a ideia é justamente a gente dar mais atenção pro papo e tal. Eu e o Dani estamos aqui gravando com vocês há quase 500 episódios, então nós somos, né? A personificação aqui do Cinemação, né? Porque quando um não tá, o outro tá e tal. A gente falou, cara, vamos fazer um troço diferente? E aí a gente chamou o nosso querido Pedro Henrique, que tá aqui com a gente. Pedro, obrigado por ter vindo aqui para bater um papo aqui sobre a nova capa do podcast do Cinemação, cara. Tá demais. Eu que agradeço aí. Ficou um meu salve aí pra todos os admiradores de cinema e agora de ilustração também, né? É, isso aí. E vamos bater um papo. Pedrão, deixa eu começar te perguntando. Bom, você trabalha com isso há muito tempo, cara? Como é que tá essa sua vida de arte aí? Cara, então, eu meio que fiz um caminho muito louco, né? Porque no início da pandemia, eu já tava meio lelé das ideias e daí eu pedi demissão de uma empresa onde eu trabalhava. No pior período possível, né? Porque eu já tava meio que trabalhando com arte, né? Sim. Eu sou design gráfico já há algum tempo. Mas eu sempre gostei especificamente da ilustração em si, né? Sempre foi uma coisa que eu trabalhei desde muito cedo. E nessa empresa eu trabalhava como design gráfico e daí foram acontecendo algumas coisas na minha vida e eu falei, cara, eu vou tentar entrar de cabeça nesse mundo da ilustração, né? Entendi. E quando foi bem ali no finalzinho de 2019, ali no começo de 2020, eu entrei de cabeça mesmo. E tô aí, até hoje, deu certo. Acabou que virou. É, pois é. Mas o que é entrar de cabeça? Muita prática, você começou a estudar, fez uns cursos online e tal, caiu pra esse lado, assim, teórico e prático, né? Cara, então, eu meio que sempre fui um autodidata, assim, né? Legal. Na ilustração. Inclusive, muita gente acha que cursos são muito, muito necessários na área da ilustração e realmente para algumas áreas específicas dentro da ilustração, realmente né? Mas boa parte das pessoas que eu conheço são autodidatas mesmo, né? É alguma coisa ali que, sabe, aquele gatilho que dá em alguma parte da sua vida e a sua vida acaba meio que se moldando até aquilo acontecer, sabe? Então, desde criança sempre fui muito do mundo lúdico, sabe? Eu sempre fui daquela criança mais que chamavam de criança dislexa, né? que hoje é TDAH, né? Hoje é TDAH. Hoje é TDAH. É sempre aquela criança que tá meio no mundo da lua, né? Então eu já tinha meio que essa predisposição. Então ali, mais ou menos pros meus 18 anos aí, comecei a desenhar bastante mesmo. Tá. E foi quando eu ganhei a minha primeira mesa digitalizadora, né? Que foi aquela virada de chave pro mundo digital. E quando você tá desenhando no papel ali, você sabe, é aquela coisa do colégio, você tá desenhando toda hora lá no papel e sempre tem alguém que chega, faz aí, me desenha aí, né? Sim, faz alguma coisa. E daí você faz sempre no papel, e quando você vai pra esse mundo digital, meio que tudo muda. E daí você, com essa digitalização das coisas, vem a rede social, né? Sim. E daí você começa a publicar desenhos, né, nas redes sociais. Inclusive, algo que aconteceu ali em 2019, né? No final de 2019 foi quando eu
peguei as minhas redes sociais, assim, pra publicar bastante coisa. Porque eu tinha que ser visto, né? Se eu queria trabalhar com isso, eu precisava que as pessoas percebessem que eu tinha aquele talento. Acabou que foi tudo muito orgânico, assim, como tudo aconteceu, né? Até que eu cheguei em vocês. Olha só. Uma pergunta que eu ia te fazer é, assim, quem vê, né, a capinha nova agora do Cinemação vai ver o Rafa e eu num estilo um pouco... uma característica um pouco até do anime, né? Um pouco assim, e enfim, esse estilo. É o seu estilo ou como que você caracteriza, assim? O que você tem alguma, ou você faz coisas muito diferentes? Conta um pouco disso, assim, como que é pra você, assim, isso, enfim, o seu traço, ou se é uma preocupação, ou é natural que vem pra você, o tipo de traço e tal. Então, eu costumo dizer que todo ilustrador, ele é o meio que o resultado de tudo que ele consumiu durante toda a sua vida, assim, sabe? Então eu sempre fui muito do quadrinho, mas ao mesmo tempo eu também assistia muito anime, né? Então, hoje, assim, eu consigo ver o meu traço como um desenho cartoon mesmo. Eu tendo a misturar as duas coisas, né? Porque o desenho de comic book, ele é muito diferente do desenho do mangá. Então, são duas personalidades bem diferentes. E como eu consumi sempre as duas durante toda a minha vida, assim, eu sempre, sei lá, gostava muito de Batman, gostava muito dos heróis da DC, né? Depois de Homem-Aranha também na Marvel. Mas ao mesmo tempo eu também consumia muito anime, né? Que é a cultura japonesa que foi colocada aqui pra gente, através da Globo, na TV Globinho. Então, meio que o meu traço hoje ele é uma mescla de tudo isso, né? Acaba que muitas pessoas às vezes pensam que eu desenho mais puxado pro anime, né? Mas não, eu acho que eu acabo fazendo essa mistura, né? Você pode ver ali, tanto que nos olhos de vocês ele tem um pouco do anime, mas na mão e no traço mesmo, assim, tem um negócio um pouco mais americanizado, então... Sim, uma Disney. Exato, eu faço essa mistura meio louca, né? E no final é legal, porque eu acho que o interessante do artista é ele ter essa personalidade, sabe? Sim. De você olhar pra arte daquela pessoa e falar, pô, essa arte de fulano. Sabe, eu acho isso bem legal. Cara, eu achei bacana pelo seguinte, a gente fez recentemente, né, novas vinhetas pro podcast, e a nossa ideia era de desconstrução do cinema, que é o que a gente sempre fala aqui, né, que a gente tá aqui pra tentar desconstruir o cinema, olhar outras camadas dele e tal. E eu passei esse briefing pro Pedro e falei assim, cara, vou te mandar as vinhetas e tal, pra ele já sentir também, né, a atmosfera e tudo mais. E quando você veio com essa ideia de colocar os elementos meio que flutuando ali, pra mim foi um troço que, tipo, sabe, quebrou aquela minha visão, porque quando eu falava em desconstruir, eu já tava imaginando, tipo, uma máquina aberta e fatiada, entendeu? E aí quando você trouxe esses elementos flutuando, eu falei, cara, mas faz muito sentido, porque é quase algo permeando a gente, que tá, né, ao nosso redor e tal. Foi mais ou menos esse caminho, assim, que você quis seguir? Então, eu não falei, né, mas eu escuto podcast já há alguns anos, né? Acabou de que coincidiu aí. Que demais. E eu já sabia que vocês tinham essa ideia da desconstrução, né? Então, quando você me falou até de desmembrar ali o cinema, né, desconstruir pra gente poder entender o que é o cinema de fato, é aquela coisa da cabeça lúdica, né? Eu já comecei a imaginar um monte de possibilidades do que a gente poderia fazer. E daí eu pensei que o cinema ele é construído por ele tem vários alicerces e vários elementos ali que compõem o cinema, né? Sim. Então eu pensei em pegar os elementos principais que caracterizam o cinema, né? E colocá-los dispostos ali na frente da arte, ali entre a mão de vocês, né? Pra dar essa ideia de que vocês entendem daquilo, que vocês dominam aquilo, né? Não pra dar ideia, porque quem escuta sabe que vocês dominam isso, né? Mas pra deixar isso na vitrine, né? Então aí eu peguei alguns elementos ali, como a câmera, o ticket do cinema, inclusive a bandeira ali do Brasil, né? Porque vocês falam bastante de cinema brasileiro. Isso. Então esse foi um elemento também chave ali pra ser colocado. E eu acho que no mais foi isso, né? Foi essa ideia de tentar pegar esses pedaços, esses fragmentos que compõem o cinema e colocá-los dispostos ali na frente, né? Justamente nessa ideia de desconstrução, de desmontá-lo mesmo. E uma coisa que eu adorei foi a iluminação, sabe? As cores que você colocou e tal, porque ela tem um elemento quente ali, né? Que, assim, o calor vem justamente da luz batendo e refletindo e tudo mais. Mas tem um detalhe que talvez as pessoas nem consigam ver, assim, porque, né, às vezes tá muito pequeno no celular e tal, mas eu adorei quando você colocou o granulado. Puta, isso me remeteu lá aquele cinema, sabe, do 8mm,
milímetros, aquela câmera granulada, assim, adorei isso. Uhum. Cara, é interessante isso, porque, como eu falei, né, lá em 2019 para 2020, quando eu fazia muita arte para me publicar nas redes sociais, eu fazia muita arte de cinema. Ah, tá. Então, eu tinha essa parada do granulado, sabe? Sempre colocar ali um pouco de granulado para dar essa impressão. Então, na hora que eu fui fazer essa arte, me deu esse, sabe? E daí eu falei, pô, cara, eu posso colocar isso, vai ficar... E eu nem cheguei a te falar, né, também sobre isso. Não, é. Mas foi uma ideia também que passou. E sobre as cores, né, eu usei bastante do lilás do roxo, né, que é pra dar realmente essa ideia de algo magnífico ali, tem alguma magia acontecendo ali, tem alguma coisa interessante acontecendo naquela imagem, né. E a logo de vocês contrasta muito bem com o lilás e com o azul escuro, então, cara, casou perfeito, assim. Cara, demais. Eu achei legal também, acho que vale comentar, né, o Rafa mandou uma coisa e tal, eu sugeri de não ser, tipo, Coca-Cola, né, refrigerante, sei lá, porque eu não sou de beber refrigerante no cinema, aliás, nem em lugar nenhum. E daí eu falei assim, putz, quando eu tomo uma coisa diferente, que não seja só uma água, eu compro aqueles cafés, né, tipo moca, sabe, essas coisas de café. E aí eu que dei a ideia e tal. E aí, legal, beleza, aí foi. E aí, quando chegou ela pronta, eu não esperava a camiseta do Mad Max. Né, eu não falei pra você, né, é verdade. Mad Max eu achei muito massa, assim. Essa aí foi uma ideia do Rafael. Ele falou sobre isso, aí... E ficou legal, né? Porque eu gosto desse emblema do Immortan Joe. Ele realmente é muito... Sim, Pô, sim. O Dani tem uma tatuagem, Eu tenho Pedro. a tatuagem. Você tem uma tatuagem, eu não sabia. Tem. E aí eu falei, claro que legal. Coincidiu, ficou bem legal mesmo. Ficou e eu bem vivo legal. falando de Mad Max. Pois é. Muito massa. Cara, que demais. Pedro, obrigado pelo seu trabalho aqui com a gente. Cara, foi incrível. Eu espero que a galera, né, consiga ver esses pequenos elementos, assim. Tem muita coisa ali para o pessoal bater o olho e desvendar, né? Eu espero também que a gente possa fazer outros trabalhos juntos aqui, porque a gente tem outras ideias, então eu acho que em breve a gente vai estar fazendo outras coisas juntos. Mas eu queria que você deixasse o convite aí, porque tem o seu Instagram, que tem muita coisa de cinema lá, né? Que o pessoal pode acompanhar, ver. Se o pessoal também quiser entrar em contato contigo aí pra pedir, né? Aquela ilustração dele com a filha, né? Pessoa com a filha, com o filho, o cachorro e tal. Como é que faz? Então, primeiramente, eu que agradeço. Realmente foi algo, assim, que é meio louco, porque, como eu te falei, eu ouvi o podcast, de repente você veio falar comigo e eu fiquei, caramba. Sabe? Que da hora. Então eu que agradeço, porque eu gosto do podcast, então fazer uma arte para um podcast que eu gosto realmente foi algo muito satisfatório, assim, sabe? Aquela coisa de não ver nem o tempo passar. Ah, que demais. Enquanto você tá fazendo o trabalho. Tanto que eu fiquei enchendo o saco do Rafael, escrevendo textão, explicando sobre a arte e tal. Mas enfim, para entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo lá no ph.freitas31@outlook.com, porque eu, infelizmente, acabei tendo um problema com o meu domínio do Google. E nas redes sociais eu tô como phFreitas_art, né? Em todas as redes sociais aí. Boa. É só me mandar um oi ou me mandar um e-mail que eu tô lá resolvendo arte pra vocês. Sensacional. Vão lá ver a arte do Pedro de Parasita. Cara, que demais que tá aquilo lá. Eu já tô vendo a animação. Podia fazer a animação disso daí. Ficou demais. Aí, ó. Olha a carta que você deu, Nina. Dá um presente pra gente. Bora lá ver jogar, Nina? Sábado eu não posso, não. Vou fazer faxina na dona Bia. Ela pediu pra eu ir sexta e pediu pra eu ir sábado. Eu achei ótimo, né? É bom. 2 diárias é maravilhoso. Maravilhoso. Chegava aos cinemas no dia 25 de agosto de 2022 o filme Marte 1, filme dirigido por Gabriel Martins, conhecido no meio cinematográfico como o Gabito. Então, quando você encontrar ele por aí, já pode falar, ô Gabito, ele vai te atender. Ele que nasceu na cidade de Contagem, né, que fica ali no estado mineiro aqui no Brasil. E assim, ó, como geralmente eu trago aqui informações, né, números do filme e tudo mais, a gente sabe, né, que a gente tá tendo
tendo aí algumas dificuldades para trazer números, bilheterias e tudo mais. Então, se vocês me permitem, eu vou parafrasear aqui o Gabriel Martins, né, o diretor do filme, para que a gente tenha uma ideia da importância desse filme, tanto em termos sociais, mas também no termo financeiro, né? O Gabriel disse o seguinte: esse filme é fruto do edital de ação afirmativa, o primeiro e único para pessoas pretas. E aí o Gabriel completa dizendo que ele é um cineasta preto e periférico, e por causa de Lula e Dilma, vamos ter uma pessoa preta representando o Brasil no Oscar. Olha que demais isso. Aqui a gente já tem a noção, o peso, né, desse filme na história do cinema brasileiro. Marte 1 conta a história de uma família de classe média baixa que é um sonhador e otimista, e eles sentem a tensão da nova realidade enquanto baixa poeira política após a eleição de um novo governo de extrema direita, né? Tércia, a mãe, acaba reinterpretando ali seu mundo depois de um encontro inesperado. O seu marido Wellington coloca todas as esperanças na carreira como jogador de futebol do filho caçula, que é o Deivinho, que sonha em estudar astrofísica e colonizar Marte. E enquanto isso, a filha mais velha, a Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e decide sair de casa. Uma família que está ali passando por várias mudanças. Dani, eu falei aqui bastante do Gabriel Martins, diretor, mas temos nomes que compõem a ficha técnica de Marte 1 que são muito interessantes, hein? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é toda a galera, né, que faz filme com o Gabriel e tal, é de Minas Gerais, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, lá em Contagem. Eles estão sempre participando uns dos outros. O Gabriel Martins foi diretor de fotografia de filmes de outras pessoas e tal. Enfim, o Gabriel e alguns desses outros nomes que a gente vai falar aqui são da Filmes de Plástico, né? Isso, que é uma produtora, a produtora que surge em Contagem, agora tá em BH, né? Uhum. Então, a direção e o roteiro são do Gabriel Martins. O Gabriel Martins também dirigiu vários curtas, dirigiu um filme chamado O Nó do Diabo, e dirigiu um filme que eu já vi, que eu acho muito foda, que é o No Coração do Mundo, que ele co-dirige com o Maurílio Martins, né? O No Coração do Mundo é de co-direção, e apesar do Maurílio Martins ter o sobrenome Martins, eles não são parentes. Então temos aí direção e roteiro. A montagem também é do Gabriel Martins, junto com o Thiago Ricarte. Né, o Gabito fez a montagem do Temporada, que é um outro filme da Filmes de Plástico, mas, né, de outro diretor. E o Thiago Ricarte, que também faz a montagem, fez vários curtas e fez um filme chamado El Mate, que é um filme brasileiro também. A fotografia é do Leonardo Feliciano. O Leonardo Feliciano fez a fotografia do No Coração do Mundo, fez de vários filmes mineiros, fez o Branco Sai, Preto Fica, né, que já é da galera lá de Brasília, mas enfim, também fez. E ele fez 2 filmes mineiros que não são da Filmes de Plástico, mas que são dessa cena mineira que acho que tá por aí, que são o Valentina, que é um filme também que teve muito destaque recentemente, é super, super interessante, e um filme muito, muito absurdamente maravilhoso, que é o Arábia, né? Tem a fotografia do Leonardo Feliciano. O Arábia também é um filme que não é da Filmes de Plástico, mas é dessa cena mineira, e o diretor, né, também tá sempre junto com essa galera, ele sempre, sabe, atua, né, na equipe do outro e tudo mais. E na trilha sonora desse filme, do Marte 1, tá o Daniel Simitan, que fez do filme Calvário e do Jesus Kid, né, que daí já são de outras cenas. O Jesus Kid é lá do mesmo diretor, né, do Deserto Particular, né, e que foi o filme do ano passado, que foi tentar, né, uma vaguinha no Oscar também e tal. Enfim, vamos lá. E aí no elenco a gente tem o Cícero Lucas, que faz o Deivinho, o Carlos Francisco, que faz o Wellington, né, que você deve lembrar dele do Bacurau, né, que ele aparece pelado e pergunta se a mulher quer morrer e tal. Lá ele fez É Proibido Fumar, também tá no Coração do Mundo também. A gente tem a Camila Damião, que faz a Eunice, e a Regiane Faria, que faz a Tércia. A Regiane Faria acho que tem alguns curtas também que ela fez com a Filmes de Plástico, mas enfim, o primeiro grande longa dela. E os jovens, né, a Camila e o Cícero também estão nos primeiros filmes. Tem também a participação do Russo APR, que é o que faz o Flávio, né? Ele também tá no Temporada, no Coração do Mundo. E ele é um artista, né, um rapper. Ele tem todo um trabalho que ele faz na região, né, em BH e tudo mais, também, né, e claro, como ator. E aí a gente tem dois nomes que acho que vale citar aqui, que fazem a si mesmos, né, que é o Toquinho, que é um humorista que tá sempre em programa de auditório, né, faz participação em programa de auditório e tal. Ele tem, enfim, dá pra gente depois falar sobre
sobre as questões, como interessante a história dele e tal, ele faz ele mesmo, né? E tem o Juan Pablo Sorín, que, enfim, jogador de futebol, jogou no Cruzeiro e faz também o próprio, né, Sorín morando lá em BH. Mas é isso. Esses são os principais nomes aí da equipe de Marte 1. Eu acho interessante, até da gente começar esse papo, antes até da gente mergulhar no filme mesmo, eu acho legal a gente dar uma olhada justamente nessa cena mineira, né? Porque a gente tá falando aqui sobre Contagem, em Minas. É impressionante, assim, porque Contagem é conhecida como a cidade das abóboras. Olha só. Mas ela também tá ficando muito conhecida agora por ser uma cidade do cinema, né? Inclusive por isso, porque a gente tá tendo vários cineastas jovens que estão transformando esse cenário da cidade, né? Estão transformando num polo cinematográfico, e a gente já teve várias produções, inclusive premiadas em festivais nacionais e internacionais, que vieram de Contagem. Então, além de Marte 1, a gente teve o filme Temporada, de 2018, que o Dani já falou aqui também. Foi vencedor do prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Brasília. A gente teve o Vizinhança do Tigre, de 2014, vencedor do Festival de Cinema de Tiradentes. Depois a gente teve um curta, né, que se chama Contagem, de 2010, que é do próprio Gabriel Martins e do Maurílio Martins, que acabou vencendo o Hollywood Brazilian Film Festival nos Estados Unidos. A gente teve o No Coração do Mundo, que é esse filme maravilhoso também de 2019, também do Gabriel e do Maurílio Martins, e o Arábia, né, de 2018, vencedor do Festival de Brasília. E temos vários outros. Então, assim, é um polo realmente cinematográfico. Daí entra aquela coisa que a gente fala muito aqui nas nossas discussões e tal, e até quando a gente falou sobre o plano de governo, né, dos candidatos a presidência da República, quando falava sobre cultura e tal, que a gente falava sobre a importância de se descentralizar o cinema, né? Tirar dos polos de São Paulo e Rio e tal, porque o Brasil é isso, é essa dimensão continental que tem muita história para ser contada. E algo legal de acrescentar isso aí é que o diretor do Temporada, o André Novaes, ele é produtor do Marte 1, ele é um dos produtores do Marte 1, e ele aparece no filme, ele tá no churrasco, ele tá na festinha lá da Tércia. Ele é um dos caras que tá comandando o pagode. Que legal. O turbante, a regatinha amarela e um copinho de cerveja. É ele que tá lá. Que eles são bem amigos, né? Como vocês disseram, eles trabalham juntos sempre. E ele produziu. Eu acho que o irmão dele, que é o Renato, ele é o professor. Naquela primeira cena, o filme mostra o Denvinho à escola, o professor fazendo aquela experiência do vulcão. Sim. É o irmão do André. Legal. É muito legal isso, assim, acho que é legal ver essas coisas, tipo, no Brasil tem vários polos, assim, que surgem, né, com nossas produtoras, que a galera sempre tá junto, isso é muito bom, assim, né, muito bacana, assim. E eu acho interessante também a gente observar essa movimentação, porque até a própria Netflix mesmo, esse ano anunciou que estão apostando em gravar produções fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então vai ter produção gravada em Fortaleza, no Centro-Oeste, então eu acho que pela questão da demanda, né? Porque antigamente as pessoas achavam que não tinha demanda, e hoje a gente vê que tem sim pessoas que conseguem produzir filmes fora desse eixo. Então eles precisam chegar nesses lugares também, né? Exatamente. Então isso é muito interessante, eu acho que é isso, né? Eu comecei esse podcast falando justamente sobre, né, parafraseando aqui o Gabriel, falando sobre a importância, né, do edital e tudo mais. E, né, assim, depois de muitos anos, você vê a consequência, a gente passou por uma pandemia e tal, e agora a gente tá falando justamente sobre essa coisa de se descentralizar, porque tem muita história para ser contada. E aí, para falar um pouco também sobre a importância desse filme, vou parafrasear outra pessoa. Hoje estou citando muitas pessoas aqui, mas é porque uma das coisas que mais me impactou nesse filme, inclusive eu vi o Gabriel Martins falando sobre isso, é que tem muita gente que assiste o filme e toma o filme pra ela, assim, sabe? É um filme que traz essa familiaridade. E isso eu achei muito interessante. E aí eu vi uma declaração do Dinego Justino, que é designer e ilustrador. Eu peguei essa declaração dele lá no Instagram, inclusive avisei ele que eu ia parafraseá-lo aqui, e ele coloca um trecho, ele assistiu o filme, ele descreve da seguinte maneira o impacto do filme para ele. Marte 1 me resgata pro lugar de onde eu vim, da periferia, da marginalidade, do lutar tanto e receber tão pouco. Mas o mais importante é que me devolve o maior valor que a quebrada me ensinou, a esperança. Me devolve o afeto que tive dentro de casa, mesmo sem ter o mínimo. Me devolve o sonhar e, por que não,
o realizar também. Acreditar na mudança que vem dos nossos lares periféricos, do amor acima da dissemelhança, do diálogo, da crença, dos saberes cotidianos e da nossa ancestralidade, do valor que é viver em comunidade e da construção coletiva. Cara, eu achei isso tão bonito e tão impactante, porque eu acho que é isso, acima de tudo, Marte 1 tem essa assinatura brasileira. Exato. E que vai falar sobre isso, sobre a periferia, sobre a vida na periferia. Isso é incrível demais. Ele também fala de esperança, né? Eu acho que a grande sacada de Marte 1 é um filme sobre sonhos. E a gente vive um momento aí já há 4 anos que começa a acabar de 30. É muito difícil sonhar, né? É muito difícil você manter essa esperança, esse sentimento. E Marte 1 te devolve isso o tempo inteiro, assim, durante o filme. Mesmo com todos os conflitos que acontecem, as questões ali, tudo te devolve esse sentimento de esperança. Exato. Eu super concordo. E eu me vejo, essa frase aí que o Rafa citou, eu me vejo muito nela também, porque quando eu assisti o filme, eu me via no filme, eu me via nas situações que me trazia, eu me via naqueles personagens. Eu não consigo dizer, eu me vejo mais nesse. Cada personagem do filme me representa de alguma forma durante toda a minha vida. E eu acho que é muito disso mesmo. O grande impacto que o filme teve é justamente por conseguir representar a gente que veio da favela, a gente que é negro mesmo no país que a gente tá vivendo atualmente, e trazer, como o Vitor falou, essa esperança de volta pra gente. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. E essas mensagens aí? Minha namorada? Mais ou menos. Mas não é pra você contar nem pro papai nem pra mamãe, tá? Tem uma entrevista que eu li do Gabriel Martins também, que ele fala que a ideia do roteiro e tal começou a surgir lá em 2014, né? A ideia de contar essa história. E que ele falou que foi muito disso, que foi em 2014 que ele... Enfim, dá pra gente contar aí, tecnicamente, todo mundo que fala de política vai contar a partir de 2013, na verdade, né? Como o período em que o Brasil começou a se dividir mais, assim, né? De maneira mais evidente e tal. E ele fala que foi em 2014, com a Copa, que ele começou a querer contar alguma história nesse sentido e tal, né? É um filme também, de certa forma, com muitos elementos autobiográficos, né? Que acho que ele fala um pouco, mostra um pouco, enfim, resgata coisas da família dele, da história dele crescendo lá em Contagem. E um detalhe que eu queria citar, assim, que eu acho muito lindo, assim, que é o comecinho do filme, aquele começo que você só vai vendo o dia a dia das pessoas, você só vai se situando, né? Ele tem, além de todo aquele, sabe assim, de ser todo... uma câmera muito, né, pra mostrar aquelas pessoas e elas reagindo àquele mundo, ele tem uma trilha que tá num nível tão lindo, né, que vai criando aquela emoção e te ajuda a se aproximar dessas pessoas, né. Eu acho muito bonito isso também, como que ele vai nesse caminho de, né, com uma certa tranquilidade, mostrando antes de iniciar alguns conflitos e as coisas que vão acontecendo, assim. Eu acho muito legal isso, sabe? E a trilha sonora é maravilhosa justamente porque ela ajuda muito, né, a dar esse sentimento, esse nozinho na garganta, né, que o filme traz, assim, né? Sim. E eu acho que além da trilha, que é isso, que é brilhante, a fotografia do filme também tá incrível, mas é muito também da própria assinatura, né, da Filmes de Plástico, a produtora, que ela tá criando essa assinatura. Todos os filmes que a Filmes de Plástico tem produzido tem uma questão ali muito visceral, assim, com as suas raízes mesmo, né, essa coisa de Contagem, Minas e tal, então é uma coisa muito, muito profunda ali. Então tem uma coisa, assim, até autobiográfica, mas eu acho que tem também uma coisa muito próxima do público e da produtora mesmo, né, que tá produzindo. O Dani falou sobre a questão da produção, e aí tem uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, porque isso foi uma das críticas que eu ouvi em relação ao filme, e queria saber qual que é a opinião de vocês. Porque uma das coisas que eu ouvi falar foi assim, o pessoal criticando um pouco
o teor político, porque a gente começa o filme com um anúncio ali, né, da vitória do Bolsonaro e tal, e o filme meio que vai terminar lá na posse do Bolsonaro. Então você tem uma faixa de tempo ali de alguns meses, né, que vão se passando. E a crítica que eu ouvi foi que assim, o filme dá esse pano de fundo político, mas ele não se aprofunda nele. Isso é algo que chega a incomodar vocês ou vocês entendem esse teor político ao redor do filme? Pra mim, não incomodou de forma alguma, até porque eu acredito que o foco do filme não era esse necessariamente, apesar de, mesmo sem falar sobre política, ele é um filme que traz muitas questões políticas. Então eu acho que não era necessário o filme abordar da forma como as pessoas queriam que ele abordasse, porque só ele em si já consegue trazer esses elementos, e eu acho que fez total sentido ele ir para um lugar totalmente diferente nesse sentido da questão da política. Eu acho que para mim não fez diferença nenhuma ele se aprofundar nessa questão. Eu concordo com Wesley. Eu acho que, para mim, a ideia, pelo menos, é mostrar como a vida ela continua, né? E para as pessoas da periferia ou de zonas grandes e que não são zonas ricas das cidades, das grandes capitais ou das cidades por aí, tá? Elas precisam se preocupar com política, porque todos precisam, mas elas também precisam se preocupar com a vida delas, porque senão tudo acaba, né? Elas não podem parar. E eu acho que é impossível fazer um filme, qualquer filme, em qualquer país, mas principalmente no Brasil, sem ser político, assim. Ele não se aprofunda? Pô, ele se aprofunda muito. Ele escolhe contar a história de uma família que representa várias outras famílias em várias outras cidades, em várias outras periferias, que tiveram a vida mudada depois desse governo aí. Tem a cena do mercado, por exemplo, que é a cena do mercado, não, a cena a Tércia chega, vai falar com o Wellington, vai falar assim, acabei de sair do mercado e foi uma facada. É alguma coisa assim. E é muito real, é muito nosso isso. Então, não, eu acho que esse ponto aí de crítica ao filme é muito mais a pessoa falando do filme que não queria ver e não do filme que não viu. E a sensação que eu tenho é que, às vezes, até essa questão do teor político, ele tem quase que uma mensagem subliminar ali, tipo, nas entrelinhas, disso que vocês estavam falando, da esperança e da resiliência, né? E o filme passa por isso também, passa por essa mensagem de tipo, é preciso sonhar, é preciso a gente alcançar, né, realizações pessoais e tal, mas acima de tudo é preciso ter essa esperança, essa ideia de que as coisas vão ser melhores no amanhã. Então quando ele passa no começo já falando da eleição do Bolsonaro e tal, é quase como um sopro de esperança, falando assim, galera, vamos resistir, entendeu? Vamos pra cima, vamos manter aqui nossos sonhos, porque por mais que esteja ruim, nós vamos manter aqui. Eu acho que vai além até no sentido, se você for pensar no filme como uma crônica do Brasil, né? Assim, uma crônica que retrata o seu tempo. Então acho que é mais isso, além de tudo isso, claro que tem essas interpretações possíveis, mas também é situar o filme no tempo, situar o filme quando ele aconteceu, entendeu? E aí fica muito claro que ele aconteceu no período aí, depois tem até a virada do ano, os caras estão almoçando lá vendo a posse, né? E você vê que eles não falam nada, mas tem uma coisa meio, sabe, assim, que acho que tem durante esses 4 anos tá assim, né? Tipo, as pessoas às vezes não falam nada e fica todo mundo meio assim, aí você não sabe se você opina, não opina, se é melhor não falar, melhor ficar quieto. Mas ainda independente disso, eu acho que é isso, é você situar o filme no tempo, porque enfim, faz toda a diferença você falar dessa família, dessa situação, desses personagens, vivendo o que eles estão vivendo, também nesses meses específicos, né, entre uma eleição e uma posse, do que você deixar no ar e falar assim, tá bom, não sei quando é isso, sabe? Podia ser 2005 a 2025 e eu não saberia, entendeu? Então acho que também tem isso, sabe, de você, daí é pensando no filme do ponto de vista como uma produção, né, que vai ser vista daqui a um tempo, sabe, aquele filme que vai ser visto daqui a 20, 30 anos, as pessoas vão ver e falar assim, tá, ele é dessa época e ele retrata esse momento, e aí você, enfim, e aí as interpretações são múltiplas, mas acho que também tem um pouco disso, sabe, de você conseguir, enfim, deixar ele muito claro, assim, sei lá.
Eu lembrei até do Drive My Car, que é um filme que eu adorei e tal. Também, tipo, um filme poderia se passar em vários momentos. No final, você vê a menina lá usando uma máscara. Então você vê que quando que aconteceu aquela situação, né? Porque termina com o epílogo lá já num contexto de pandemia. Então é isso, você vai usando essas coisas pra situar, pra mostrar pras pessoas quando que que essa história tá se passando, né? É que assim, o fato de ter sido escolhido e você colocar nome, né? Tipo, uma coisa, assim, ele torna tudo mais palpável realmente, claro. Entendeu? Porque eles poderiam falar, hoje foi eleito o presidente, sei lá, Gerson, entendeu? Tipo, podia ter feito, daí você ia entender que, o filme tá passando entre tal e tal época e tal, mas o fato deles darem o rosto, mostrarem a pessoa ali, entendeu? Tipo, ele traz uma contextualização potente nesse sentido. E outra, né? Quando você vai contar a história de uma família de classe baixa, média baixa, assim, né, da periferia, o impacto do governo Bolsonaro em cima dessas pessoas é um impacto gigantesco, financeiro, social, cultural e tal. Então, quando ele escolhe mostrar isso, tem esse ato mesmo de resistência quase ali, né? Porque o filme é isso também. E se a gente for entrar, por exemplo, nos personagens, pra pensar sobre eles, por exemplo, tem a cena até da própria Eunice na faculdade, né? Tendo uma aula, a professora cita um governo novo que tem uma nova visão sobre a questão carcerária e tal. Ela tá fazendo faculdade de Direito, você tá vendo uma pessoa, acho que a sala até como mostra a sala, é uma sala mais, os alunos todos são assim mais diversos, vamos dizer assim, e é interessante porque assim, foi uma transformação dos últimos anos, você ter cada vez mais pessoas pretas e periféricas numa universidade, para virar advogado, para virar médico, né, e tal. Então, também é um contraponto com o que o governo Bolsonaro representa, né, que é o da não preocupação com isso, da pessoa, da negação do sistema de cotas e tudo mais, que eu acho que é muito louco como que hoje nem se discute, porque ninguém nem questiona mais, porque já viu que é fundamental e super importante, sim. Mas a questão enfim, vai nesse sentido, né, você tá vendo essa contraposição, né, de momentos históricos, e ela representa, né, isso. E eu acho que daí tem até aquelas comparações mais poéticas e que eu acho lindas, assim. Até um tempo atrás, uma mulher preta pisar numa universidade para virar advogado era quase como alguém colonizar Marte, né? Era quase como... Era tipo muito, muito difícil, era muito impossível para a maioria das pessoas. E aí você fala, beleza, sabe, tem a ver, o colonizar Marte representa esse sonho que às vezes parece inatingível, que todo mundo devia ter o direito de sonhar, né, assim. E, enfim, e é muito bonito, né, por exemplo, o Davinho vem do Neil deGrasse Tyson, né, como essa figura de um homem negro que tá lá, embora seja nos Estados Unidos, representando alguém que estudou astrofísica e fala daquelas coisas incríveis e tal, né. E também, pensando no caso do Davinho vem do deGrasse Tyson, também é um menino interessado por ciência, né? E hoje é tão difícil as pessoas serem interessadas por ciência que chega até a ser em comum. Mas aí também é um retrato de uma periferia, porque uma periferia tem as pessoas com os mais variados sonhos e opiniões e interesses. Então, da mesma maneira que a Eunice ela pode querer fazer direito para ser advogada, o menino ele pode querer ser cientista. Exato. E tem tanto talento na periferia que não é visto porque está na periferia, né? E que a gente pensa nisso. E se a gente tem algumas pessoas pretas, pardas, não brancas, LGBTQIA+, aparecendo hoje, é fruto dessa política anterior que veio do governo Lula e Dilma, que possibilitou isso. São frutos que a gente começaria a colher agora, se desse tudo certo, mas não deu. Vai voltar a dar daqui a um tempo. Mas eles representam essas pessoas aí, né? Essas vontades, esses sonhos. E aí a gente vê muito disso, principalmente na figura do menino. Porque, assim, eu, assim como vários outros meninos, cresceram vendo futebol, querendo ser jogador de futebol. Que menino não quer ser jogador de futebol? O Davinho não quer. E tem vários por aí que não querem, quer ser cientista, pô.
E é muito disso. Eu acho que Marte 1 é muito bonito porque mostra como é possível que encontrar essas variações, essas pessoas, essas multiplicidades dentro de vários lugares. Lugares que o capitalismo faz a gente achar que não é possível ver isso. Tá tudo bem, nega? Tá calada. Além da dor de cabeça, o que mais te incomoda? Uma coisa assim por dentro, sabe? E eu tenho tido um pouco de medo também. Vou ter que sair daqui, amor. Eu tô atraindo coisa ruim, eu sinto isso. E aí tem até uma coisa ácida, né? Porque quando você tá falando de um filme que ressalta o sonhar, quando você descobre o sonho do Davinho, é quase uma provocação ao público de ver aquilo e aprender a respeitar também esse sonho, sabe? De você olhar para aquilo e falar assim, beleza, ele quer ser cientista, ele quer colonizar Marte, ok. É aquela frase que a gente tem no final, né? Quando o Wellington vira pro filho e fala, nossa, deve ser longe, quanto custa? Bilhões de dólares, não sei o quê. Tá bom, a gente dá um jeito. Sabe? E é meio que isso, assim, é meio que mostrar pro público que não importa o tamanho do sonho e que a gente precisa respeitar o sonho dessas pessoas, independente de qualquer coisa. E aí, a provocação tá no público olhar pra esse sonho e ficar falando assim, parece, né, que esse menino vai colonizar Marte. Ai, que coisa, que inocente, entende? Tipo, tá aí esse fator ácido, assim, tipo, eu vou te provocar a respeitar um sonho desse menino aqui que tá em Contagem, quer ser astrofísico e quer colonizar Marte. Você vai ter que aprender a respeitar esse sonho. Essa fala do Rafa me fez lembrar a cena que a Eunice conta pro Davinho que ela tá namorando uma menina, que ele fala assim, é pra achar ruim? Exato, e justamente isso, é uma provocação pra falar, mano, então, essas pessoas existem. Essa coisa do fazer pensar, né, de provocar mesmo. Exato, esse foi um dos fatores que me fez gostar muito do filme, é que como o Gabriel, né, o diretor, consegue trazer essas questões cotidianas de uma forma natural e tranquila, apesar de todo o contexto em que o filme se encontra. Então, em alguns momentos do filme eu senti uma monotonia, mas não era algo ruim. Era algo que era do próprio filme, que fazia sentido para o filme. Não era um momento que eu ficava entediado. Eram momentos que eram necessários para a história acontecer. Então, eu gostei muito desse filme também por isso. Por trazer questões que, teoricamente, seriam tabus para a sociedade, né? Como, por exemplo, a questão da irmã dele. Mas que é totalmente tranquila no filme, totalmente normalizado, vamos dizer assim. Que era como deveria ser, né? Eu acho legal também como que tem essa diferença geracional, né, assim, os mais jovens e os mais velhos, né, então a gente falando do sonho do Davinho, o pai dele quer que ele seja jogador de futebol, porque para a geração do pai dele, a saída daquela situação, né, da situação financeira que eles vivem, é o jogar futebol, né, e aí tanto que tem até uma coisa muito bonita que é o diálogo, né, da mãe da Tércia com o Davinho, ela mostrando as coisas do vô dele, ela fala que ele tocava música, né, e até pouco tempo atrás, de fato, a saída de alguém da periferia era basicamente dois caminhos, esporte, vulgo futebol, né, porque também o outro não dá muito certo, e a música, são os caminhos que simbolizavam essa ascensão social, e eles têm isso, né, assim, principalmente o Wellington, né, o pai levando o filho, incentivando o filho, porque é o sonho que ele consegue visualizar, né, assim, é a esperança que ele consegue ter. É tipo, meu filho ser jogador de futebol. E aí também eu acho que um outro elemento que tem mais não subjacente, mas sem dar muito destaque, né? Que é o do Toquinho, né? Porque a Tércia trabalha pra ele tem, né, muito dinheiro, ele viaja pra Paris pra passear e tal. E ele é uma pessoa que consegue esse dinheiro porque ele tá no entretenimento, mas aí ele tá também, assim, ele também é uma coisa que acho que é interessante de se discutir e cada um vai ter sua opinião, e acho que, enfim, tem as suas questões que podem ser discutidas, que ele é uma personalidade que explora a própria figura para ganhar o dinheiro que ele ganha, né? Ele tá lá, como, enfim, muitas pessoas, né, com nanismo, que acabam encontrando no caminho do entretenimento, e aí tem a figura da pessoa com nanismo que ainda é explorada nesses programas de auditório e tal.
E assim, por um lado você fala, que bom que ele conseguiu, né, ganhar uma grana dele, tá curtindo a vida, mas tem essa crítica que o filme também faz, né, o entretenimento, sei lá que nome que dá, mas é um entretenimento que explora as pessoas de alguma maneira, com a questão da Tércia e da pegadinha que ela sofre, né. Então assim, é muito legal como tem essas várias camadas que o filme tá colocando e que elas vão e vêm, né, assim, nos múltiplos personagens, né. Então, mas eu acho que isso que é uma coisa bacana, porque todas as críticas que são feitas, elas são feitas de uma maneira muito sutil, assim, ele é muito delicado em colocar essas coisas pra gente, então não é nada agressivo, você se sente realmente familiarizado com tudo que você tá vendo em tela. E eu acho que existe ali também uma outra coisa que o Gabriel resolveu fazer, e que é posto, né, no filme, que é esse conflito da dimensão social com a dimensão íntima, que no caso é o sonho, né? Então, em vários momentos a gente vê isso, assim, que às vezes é preciso você manter as aparências, né? Tipo, o Wellington dentro do trabalho, ele tem que ir lá, ele tem que ser educado, ele tem que cuidar do apartamento da moça, não sei o que e tal, porque essa é a dimensão social. Agora, no seu íntimo, ele quer sair de lá, apesar dele, ele não vai fazer nada de errado, né, pra sair de lá, como o que acontece lá com o Flávio, né, que rouba o apartamento da moça. Mas o Wellington, ele tem essa vontade, mas ele projeta o sonho dele através do Deivinho, porque se eu conseguir projetar meu filho conseguir ele jogar bem e tal, talvez eu saia dessa situação, talvez essa seja uma oportunidade de eu crescer na vida. Então existe esse fator social e existe o fator íntimo. E eu acho que a personagem que mais simboliza essa sutileza, né, desses conflitos e dessas reflexões é a Tércia, que inclusive a Rejane Faria tá assim espetacular nesse filme, impressionante o que essa mulher atua nesse filme, a sutileza da atuação dela, porque a Tércia é a mãezona, é aquela que ela acaba sendo o centro da família, né? Ela é o pivô de tudo ali, ela tá no centro, ela passa por todas as histórias, ela encosta em todo mundo, ela fala com todo mundo, então é a figura da mãezona mesmo, né? E enquanto todo mundo tem o seu sonho, né? Tipo, o pai tá pensando no Deivinho jogando futebol, a Eunice, né, que é a filha mais velha, tá descobrindo uma nova vida e tá caindo fora da casa dos pais, então ela tem um sonho também, né, de ser independente e tal. Então a gente tem essas pessoas sonhando. E aí vem a Tércia. Qual que é o grande sonho da Tércia? O grande sonho da Tércia é viver em paz, é ter paz. E ela exemplifica muito essa maneira sutil que o filme tem de fazer essas críticas, essas reflexões, porque ela representa demais as pessoas que estão nesse limiar econômico, né? As pessoas que estão ali, que estão lutando todos os dias para manter a sua qualidade de vida, para manter, né, sua saúde. Ela tá lutando todos os dias, mas a pessoa morre de medo de perder o controle, ela tem um medo constante do que pode acontecer, e a Tércia acaba sendo a representação disso, porque através de algo que era um entretenimento e tal, desperta nela uma síndrome do pânico ali, ela tem umas crises e tal. Umas crises de ansiedade, pelo menos. Crise de ansiedade, ela fica com uma coisa de que ela, né, que tá trazendo coisa ruim pra família, ela que tá... Então ela tem essa representação, é algo muito sutil também, sabe? Falar das pessoas que estão nesse limiar econômico e do medo constante delas, do que pode acontecer que venha do externo, né? Às vezes com uma brincadeira, com uma exploração da TV, às vezes com... Então é tudo muito sutil, assim. E essa brincadeira dessa dimensão social e íntima é algo que é muito palpável no filme, mas de novo, é algo que é muito sutil, assim, você assiste aquilo e ele vai, né, ele tem o tempo, o filme tem os seus respiros e ele faz com que você entenda aquele ambiente, então ele é bem filmado, ele é bem construído, isso que eu acho impressionante, assim, como os personagens eles acabam trazendo, né, essa profundidade que faz com que a gente reflita sem precisar ser um discurso expositivo, né, ou direto, ou sabe, não precisa. Ele vai contar de uma forma muito sutil e você vai sentir o impacto daquilo, entende? Isso funciona também porque é muito fácil você se identificar com aquela família, né? Pelo menos pra mim foi, o Wesley, que também pra ele foi, né? É muito fácil você se enxergar naquela família ali. Tem várias situações
teve várias situações ali que eu lembrei de muitas coisas que aconteceram comigo. Então essa sutileza também ela está nessa identificação, assim, é muito identificável, muito Brasil aquilo ali. A maioria das pessoas do Brasil são aquela família ali. Não são os, sei lá, filmes com pessoas muito ricas, brancas, que grandes produtoras aqui fazem. Não, a maioria das pessoas do Brasil são aquela família ali. A família do dinheiro contado, vou me mudar, é uma puta questão, porque não imagina que a menina se mudando agora, e também tem a questão do controle. Então é muito fácil se identificar com aquilo. Eu acho que quem gostou do filme pode não ter se identificado quase 100% como eu, mas se identificou pelo menos um pouquinho. Pois é, eu concordo com aquelas 4 pessoas ali. Exatamente, e eu acho que por isso que também eu gostei muito do filme, justamente por essa identificação da representatividade. E como eu tinha falado antes, eu me vi em cada personagem ali, por algum elemento, por algum fator que o filme trouxe. Ou você já tem uma identificação, fica até mais fácil de você entender o que o diretor quis passar com cada personagem ali, com cada elemento da história. Então, enfim, para mim foi incrível a forma como o Gabriel trouxe esses personagens, trouxe esse contexto, né? Então, eu acho que não tem nem muito o que falar nessa questão da representatividade. Eu fiquei assim encantado pela atuação da Regiane Faria, mas todos eles estão muito bem, né? O Carlos Francisco, né, que é o Wellington, nossa, é de uma potência também, né? Aquele momento em que ele tem aquele descontrole, ele sai andando e, né, acaba bebendo de novo, e daí ele vai, né, nos Alcoólicos Anônimos lá e tal. É muito potente aquilo também, sabe? E a maneira que ele faz também é algo assim que você percebe a vergonha dele, né? Quando ele vê a Eunice aparecendo na reunião e ele olha pra ela e ele desmancha, né, ao ver ela assim. E é algo tão sutil, é algo tão bonito assim de você ver justamente esse amor do pai pela filha e a vergonha, né, do que ele tá sentindo ali, porque ele deslizou, ele pisou na bola, ele exigiu demais do filho, ele não respeitou a vontade da filha. Então ele se entende também como uma pessoa que, né, tava ali de uma certa forma agredindo as vontades dos filhos. E é tão bonito a maneira como ele percebe isso, como ele cai na real, como ele vai vendo. E aí corta a cena, os dois estão sentados na calçada conversando e tal. A Camila Damião também, né? A própria Eunice. É muito Brasil. Muito Brasil. E a Camila Damião, né? Que é a Eunice também. É incrível a atuação dela, como ela tem, né, as preocupações dela. É uma personagem sóbria, assim, tipo, eu sei o que eu quero fazer. Parece realmente assim, uma estudante de direito, né? Uma pessoa que sabe o que quer fazer, determinada, tá ali, mas ela tem uma preocupação que ronda ela ali, né? Que em relação à família. Isso é muito legal mesmo de você ver. Que é um negócio bem típico, né, da irmã mais velha, né, que se sente na necessidade. E é muito bonito. Acho que a cena dela dando o presente, né, pro Davinho, falando que vale a palestra e tal, é muito bonito, assim, né? E mostra, tipo, isso dele animado com essa expectativa. E aí, mesmo que não dando certo, no fim das contas, sabe, assim, é o saber que eles têm um ao outro que dá o quentinho no coração, né? Que fala, beleza, não consegui ir pra palestra, mas vai dar tudo certo, assim, né? A cena do cartão, quando eu entrei do cartão, eu estava chorando, porque eu não conseguia parar de chorar. Porque é sensacional. E aí, isso da união do tipo, ele não vai, né? Ele não vai mais, porque rola um acidente e tal. Mas é justamente isso. Aquelas 4 pessoas ali, elas brigam muito, elas têm vários conflitos, acontece de tudo dentro da minha família, mas ainda assim eles têm um outro. Isso. E viver hoje no Brasil faz muito... É muito importante você ter alguém. Uhum. E eles têm eles ali. O Davinho mesmo, na cena da mudança, ele fala, você vai morar longe? Porque ele tá morrendo de medo de perder a irmã. Porque ele precisa da irmã. Da mesma forma que os pais eles não estão achando ruim de, sei lá, ela sair de casa. Eles estão com medo dela ficar longe. Então, tem muito disso, né? E é muito bonito os 4 juntos. Aquele final é arrebatador.
Porque os 4 estão juntos. E é o que importa, tá? Eles estão juntos na base do a gente dá um jeito, sim. Mas eles estão juntos. E é o mais importante. Pai, mãe, eu tô olhando apartamento. Você devia formar primeiro. Depois você arruma um namorado. Que mané namorado, pai? Você vai sair de casa pra quê? Eu nem vou casar porque eu quero ter minha liberdade, precisa aqui dentro. Mais liberdade do que você já tem? Olha a finalização dele. Que isso? Você é muito parecida comigo. Mais do que você pensa. O que aconteceu, mãe? E você vê assim, tem coisas que acontecem no filme que às vezes eu vejo aquilo e daí, tipo, depois eu vou levar lá pra terapia, sabe? Porque tem coisa que eu vejo ali, eu falo assim, caraca, olha como eu reagi a isso. Quando a Eunice dá o cartão pro Deivinho, eu achei incrível aquilo e tal. E aí ele quebra a perna. A primeira coisa que eu pensei quando ele quebra a perna foi assim, bom, ele não vai participar da peneira. Mas ele pode ir no encontro lá ainda, entendeu? Tipo, ele tá com a perna quebrada, vai no ônibus e tal. E aí eu falei, pô, ele não vai? E aí ele não vai, porque ele tá com a perna quebrada, tem que ficar parado, né? Então ele não vai, ele perde. Só que aí que tá... Eu, como espectador, senti essa perda. Eu falei, não acredito, putz, ela juntou a grana. A Joana, né, que é a namorada dela, ajudou ali, completou, compraram o negócio. Pô, o cara tá vindo dos Estados Unidos, passou tudo isso na minha cabeça, entendeu? Cara, pô, tinha essa oportunidade, eles conseguiram comprar e agora o Deivinho vai perder. Só que olha que sacana que é o filme no bom sentido, né? Que os personagens não sentem isso, nem o próprio Deivinho sente. Eles entendem sempre esse contexto de que as derrotas que vão acontecendo, elas são superáveis sempre, entende? Essa ideia da resiliência, ela volta sempre. Então você não vê o personagem se lamentando, nem nada assim. Não, é assim, quebrei a perna, é isso. Aí o pai fica maluco, porque, putz, você vai perder a oportunidade, não sei o que, tal. Mas o resto do pessoal, a Tércia, a Eunice e tal, estão falando, ele quebrou a perna, é isso. Bola pra frente, vamos lá. E eu tava do lado do pai, só que revoltado do Deivinho não ir pra palestra, entendeu? Então tava com outra revolta. E no fim, era essas duas mulheres me acalmando. Assim, eu acho que eu concordo com o que você disse, mas eu também acho que o filme ele é sobre esperança, é sobre resiliência, é sobre tudo isso, é sobre sonhos e tal. Mas também tem aquela coisa do tipo, se eles ficarem se lamentando, eles vão perder alguma outra coisa, eles não podem parar. É verdade. Porque não tem como uma pessoa, por exemplo, no Brasil, parar, não dá. Uhum. Então, pensando de um ponto de vista um pouco mais prático, mais frio, não é que eles não se lamentam, mesmo não se lamentam porque pra eles tá tudo bem. Não, cara, eles não se lamentam porque eles não têm outra opção. Eles têm que seguir em frente e esquecer. Porque se eles não esquecerem, eles não conseguem viver. Perfeito. E se eles não conseguirem viver, eles não vão conseguir, porventura, sonhar. Então não dá. Ah, um sonho morreu? Pô, um sonho morreu. Beleza, vou sonhar outra coisa. É por prática, né? Exatamente. A gente, como pessoa negra, a gente consegue sentir na pele isso. Sim. No sentido de que tudo ao redor vai tentar te levar para um fracasso, para uma derrota. E por a gente estar acostumado com isso, é mais fácil da gente lidar, entre várias aspas, porque eu até hoje faço terapia da gente para superar muitas coisas. Mas o filme ele quer trazer justamente isso, o que Vitor falou, né? A gente não tem direito de parar, a gente não tem direito de sentar, chorar, a gente tem que seguir. Isso também faz muito sentido nesse contexto do filme, desse governo de extrema direita, que a vida continua, né? Então, tudo tem que seguir. Independente de você ter um sonho, troca o sonho por outro. E é isso aí, né? Eu acho que foi muito disso que ele quis trazer. Às vezes eu brinco com amigos, assim, cara, o você parar é muito coisa de branco.
Porque geral, você não pode, né? Então eu acho que é muito que isso, assim, o Martin é tudo muito bonito, é tudo muito esperançoso e tal, mas eles passam tudo aquilo, eles seguem, porque eles não têm opção. É muito também a falta de opção, o que fala sobre, justamente o que o Wesley falou sobre o governo atual, o governo da extrema-direita, que não te dá essa possibilidade de parar, né? Eu falo muito disso. É tudo muito bonito? Sim. O que pega em Martin 1 é que o Gabriel, ele faz isso com muita sutileza, ele faz isso com muita simplicidade. Ele não expõe isso de forma agressiva, ele expõe isso de maneira sutil, o que pra mim torna a mensagem muito mais fácil de absorver. Concordo. Até assim, enquanto vocês estavam falando, me chamou a atenção porque uma das coisas que eu gostei da maneira como o Gabriel filmou o filme foi ele ter deixado sempre, ele ter trabalhado muito com umas câmeras estáticas, sabe? A gente tem muita cena em que ele não fica movimentando a câmera, ele posiciona ela estrategicamente ali e aí ele faz a cena acontecer. Então eu vou dar um exemplo, quando eles estão jogando carta na mesa, a câmera não fica trocando de ângulo, fecha em um, fecha em outro e tal. Não, ele tem uma câmera assim, aberta ali, né, em que tá pegando os 4, só que tem 2 de costas, 2 de frente, ela é bem simétrica, e quando um vai falar e você vai sentindo a reação deles, ele enquadra também essas personagens meio que no centro da tela, então não tem nem aquele que a gente chama de over the shoulder, né, que você mostra um falando e aí pega o pedacinho ali do ombro e você vê o outro na frente, então não é nem isso, ele foca no personagem, né, e isso eu gostei muito dessa simetria, dessa câmera estática e tal. Por quê? Porque isso te traz a sensação justamente espacial daquilo ali. Você se vê naquele ambiente, você se vê ali dentro, porque você não tá o tempo todo se mexendo, né? Você não tá o tempo todo correndo pro lado pro outro e tal. Não, e porque traria uma dinâmica que acho que não combina com o que ele quer passar, né? Exato. Da rotina e de refletir sobre as questões de cada um. Então traria uma coisa meio de acelerado que não faria sentido, né, também. Exato, mas é aí que tá, é justamente esse ponto que eu ia perguntar, porque o Wesley e o Vitor falaram aqui, eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar, sobre essa necessidade do não parar. E quando você tem um filme que ele é todo filmado de uma maneira, entre aspas aqui, tá? Mas de uma maneira parada, quer dizer, uma maneira mais estática, que tem os respiros necessários e tal, é quase como se o filme quisesse também dar pro espectador esse respiro do tipo, é isso, a gente não pode, tipo, ele tá passando a mensagem de uma maneira meio que contrária ao que acontece, pra justamente trazer esse contraponto e provocar, entendeu? Talvez uma questão do tipo assim, não, porque o filme nunca tá parado mesmo, né? Tipo, sempre não tá. Mas é assim, não parar, mas também pensar, né? Porque, tipo, pensando, sei lá, em pessoas com vidas muito agitadas, dependendo do nível de não parar, você nem reflete sobre as coisas que estão acontecendo. Você vai numa coisa que você nem, né? Então é isso, tipo, acho que talvez, né? Não sei, tô colocando aqui um ponto, né? Seria o não parar, mas ao mesmo tempo ter uma ritmo que te permita, pelo menos, refletir e tal, né? Eu acho que ele fala também, ele faz isso, uma provocação também para mostrar que pessoas não brancas, como eu, pelo que tudo que o Wesley falou, também deduzo que ele também é uma pessoa não branca. Sim. E que pessoas como eu e o Wesley, e como a família retratada, a gente tem o direito de parar. Exato. Deveria ter. Então ele faz essa provocação para mostrar que deveríamos ter esse direito. Boa. Pra mim, isso foi a leitura que eu fiz. Eu vi o filme 3 vezes. Eu gostei só um pouquinho. Isso foi o que eu pensei. Eu acho que faz super sentido o que o Vitor falou. E como eu tinha falado também antes, eu senti em alguns momentos essa coisa meio parada, mas que fez sentido justamente por essa questão de eles não pararem, né? Como vocês falaram. Então, eu super concordo com o que o Vitor disse aqui, pra mim faz total sentido. Não, e é interessante até na história da Tércia, né? Ela fala, gente, eu preciso viajar, não posso estar aqui perto, né? É até engraçado. Ele fala assim, se você vai trazer azar pro David, melhor você não tá aqui mesmo. É muito bom, assim, mas é maravilhoso, porque assim, ela fala, vou viajar.
Aí fala assim, só não vai pra um lugar muito longe não, que a gente não tá podendo gastar dinheiro. Pega um ônibus pra um lugar meio perto, assim, aqui na região, só pra dar uma passeada, né? E aí no fim ela nem vai e tal, tem todo o acontecimento, que é maravilhoso também, ela quebrando a câmera do pessoal, mas é isso, né? Tipo assim, ela tava tentando exercer o direito de dar uma parada, de dar uma respirada, né? De dar uma pensada nas coisas e tal. E acho que entra também uma coisa que achei que é muito legal, né? Tipo, tem várias coisas relacionadas à questão da ancestralidade negra, né? Então você tem desde o passar a coisa da família, né? Passar a informação, fala do avô, ou ela conta, fala do, né? Aquela cena é muito linda, né? Dela contando do avô do Davinho, e fala como que era e tudo mais. Tem a cena da cadeira, que é muito foda, porque, né, tipo, também é isso, né, só sobrou uma cadeira, mas, ó, você pode até colocar um vaso, se você não quiser sentar nela, eu reformei, né, é a forma dele transmitir o carinho pra filha dele, mas passando adiante alguma coisa que tem é simbólica e que é importante. E tem também a cena da Tércia indo buscar, né, porque ela tá toda tão preocupada, ela tenta tratar também a questão da saúde dela, mas ela tá também, enfim, tem as questões espirituais que se misturam com a saúde, e aí ela tem um momento que ela vai, né, numa mãe de santo pra dar uma benzida lá e ver se ela também... e acho que é as duas coisas, né? É aquele sentimento de que ela tá trazendo azar pras pessoas, sei lá, e também o de tratar essa ansiedade que ela tá tendo. Então, e é isso, né? Tipo, é uma coisa dessa busca pela ancestralidade também, no sentido de que são práticas importantes, né? Que foram sendo trazidas, né, ao longo da história. Né? E eu acho legal o Gabriel ter colocado isso no filme, porque atualmente as pessoas negras têm tido essa movimentação de ir em busca da ancestralidade, dessa questão do empoderamento. Então, além da questão do filme já dizer que se passa nos tempos atuais, com a questão do governo Bolsonaro e tudo mais, mesmo se ele tivesse essa parte, a gente ia saber que era um filme super atual, justamente por conta dessas temáticas que ele colocou com esses personagens. Então eu acho que, mesmo se a gente não falasse um pouco de política, ele ia estar falando sobre política por conta dessa questão da ancestralidade. Boa. E assim, puxando isso que o Wesley falou, mais importante que seja a gente ver pessoas negras, a gente ouvir, a gente filme, série e tudo mais, a nossa ancestralidade, e eu falo muito disso por mim, vem muito da família. Eu aprendo muito mais falando com a minha avó preta nordestina do que, sei lá, nem do Francis Fanon. Uhum. E saca, eu acho que é muito disso. Eu acho que as pessoas, parte de descobrir quem é nação é elas falarem com quem fez nascer em relação. Uhum. Então, o filme ele mostra muito bem isso. Com certeza o Davinho ele aprendeu mais naquela parte ali que a Tércia tá falando do avô, do que na escola, algo que ensinaram a ele. E claro, é muito importante você ler essas pessoas e tal, o Fanon é maravilhoso. É muito importante você conhecer isso, mas também é importante saber que as pessoas da sua família vão te ensinar muito mais uma experiência de vida delas do que livros. Mas deve ser longe pra dedéu, né? A distância é aproximadamente 60 milhões de quilômetros, pai. Fica assim não, Sam. Vai dar certo. Fazendo uma referência aqui, a gente, não sei se vocês ouviram, Wesley e o Vitor, mas eu e o Dani, a gente estava ouvindo aquele Projeto Quirino, né? Um podcast, como que é o nome do apresentador? Thiago Rogero, exatamente. E o Projeto Quirino tem um momento em que ele fala sobre a criação do SUS, e fala sobre a importância do SUS, né? De atender e dá o direito às pessoas, à saúde e tudo mais. Só que daí ele faz uma vírgula ali no meio daquela explicação, que é justamente sobre essa questão da ancestralidade e de como, em muitos momentos, esse conhecimento ritualístico e tudo mais que acontecia, que veio da África, né, pra cá, isso também ajudava demais, porque antes de ter o SUS, inclusive, era disso que as pessoas precisavam, era desse conhecimento popular ali, que reverberava entre as pessoas, justamente para se manter uma saúde minimamente aceitável. Então, assim, ele falava justamente sobre isso, da importância de
passar esse conhecimento. E de como você ia lá e como não tinha, né, o SUS, as pessoas tinham que ir até os curandeiros e tal. E que isso sustentou e ajudou a manter a população viva durante muito tempo. E é muito legal que ela vai nos dois, né? Tipo, uma coisa não anula a outra, né? Tipo, exato. É maravilhoso, exato. Né? Ela vai lá na médica do SUS e tal, e depois o filme, né, com a sua calma, com o seu ritmo tão gostoso e tão dentro do seu tempo, né? Que ele se preocupa em ter tempo pra tudo isso. Ele faz isso, mostra ela lá na médica, mostra ela lá na de santo e tal, né? Exato, exatamente. E aí é outra coisa, até falando, porque eu achei demais isso que vocês falaram sobre o filme meio que dizer que a gente tem esse direito, né? Tem esse direito ao tempo, que isso é um direito, as pessoas precisam ter o tempo de refletir e tal. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, que é a utilização que o Gabriel faz de câmeras fechadas, né? Como ele fecha muitas vezes a câmera nos personagens, e isso tira um pouco daquele senso de ambiente, né? A câmera fechada, ela faz isso, porque você tá muito de olho naquelas pessoas e você perde a sensação ao redor. E quando isso acontece, quando ele usa essa câmera, ele traz pra gente que tá assistindo o filme aquela sensação de incômodo, de incerteza, que é um pouco do que a Tércia sente muito, né? A Tércia, ela tá com essa sensação de que, alguma coisa vai dar errada, eu tô levando uma coisa ruim pra dentro de casa, tô com esse medo constante e tal. Então ela tem isso. E ele usa essa câmera fechada em momentos muito específicos, né? Por exemplo, quando o Davinho cai da bicicleta, ele não precisa mostrar a queda do Davinho batendo, caindo e tal. Não, ele fecha a câmera, a gente vê a rua ganhando velocidade, né? A bicicleta, a roda girando ali e tal. Então a gente vê aquilo ali, a gente tá muito próximo daquilo, e aquilo tira completamente a nossa referência. A gente não sabe o que vai acontecer em relação àquilo, assim, se ele vai cair, se ele vai chegar no final e tal, porque a gente perde as referências justamente ao redor. E essa utilização dessa câmera fechada, ele faz isso em vários momentos para isso, para trazer esse incômodo também, né, de que, agora você perdeu sua referência. E aí, como é que você fica em relação a isso? E muitas vezes ele faz a câmera fechada e não acontece nada em seguida. É simplesmente a sensação do incômodo, de que a gente não sabe o que está acontecendo. Então ele faz isso e aí ele não dá uma solução, tipo, não tem uma tragédia em seguida. É só essa coisa de, tá, e agora? O que vai... Putz, vai dar alguma coisa errada. Vai acontecer alguma coisa agora e tal. E não é. Então, tipo, essa sensação toda que ele vai trazendo pra gente, com o jeito de filmar, com a fotografia e tal, é isso, é reforçando um pouco a empatia, né? Assim, o público que tá indo ver o filme vai ver o filme e vai se colocar no lugar dessa família e vai entender o que é incômodo, o que não é incômodo, vai entender o que existe ali de incerteza, o que é bom, o que é ruim, onde que tá a injustiça, onde que não tá, né? A gente vê o que acontece, por exemplo, com o Wellington, que ele é mandado embora porque o outro cara roubou. Cara, né, é uma sacanagem. Você tá assistindo aquilo e você fala, que tá acontecendo? Essa mulher aí mandando o cara embora. E tanto nessa cena quanto na cena da Tércia contando da pegadinha, ele escolhe centrar no personagem, só mostrar as reações, a atuação e tal. Então ele só fica, né, preocupado e pedir desculpa e não sei o quê. E no caso da Tércia, ela tentando se explicar e eles meio que dando risada, né? Exato. Tipo, nossa, você pegando a pegadinha, mas você não vê ninguém. Você só vê ela. Isso é são escolhas muito bonitas, assim, né? De dar o foco e aí junta com a atuação sensacional dos dois, assim. Porque naquele momento o importante são esses personagens. No momento da Tércia contando, é o que ela tá sentindo, ela tentando contar, ninguém ouve, mas ela tá contando. E aí a gente, que é espectador, ouve. E aí na hora que o Wellington tá sendo demitido, também, tipo, ele tá desesperado, e isso é o mais importante. Se a mulher tá gritando, se a mulher tá sei lá o quê, não importa mais, depois do momento em que ele tomou, né, conhecimento de que ele vai perder o emprego. E também mostra que a ideia dele é que ele faz as pessoas... Porque, eu sei que eu tô sendo meio político demais, mas o acesso ao cinema no Brasil, a maioria das pessoas que vai ver Marte 1 são pessoas brancas, né? Infelizmente, assim, eu sou de São Paulo e eu não moro perto dos grandes
cinemas, os cinemas que passam esses filmes, os cinemas que moram relativamente perto, eles passam os filmes das grandes indústrias, da Hollywood, filmes da Disney, da Marvel e tal. Então, os cinemas, eles são localizados de uma maneira até muito mais fácil. Pessoas com dinheiro e que sempre tiveram acesso e irem ver. Eu acho que Marte 1, ele faz essas pessoas, eles são obrigados a ouvir. Eles são obrigados a ouvir, assim, são obrigados a reparar, a ver que as pessoas existem. E que elas não existem só para tragédia, elas também existem para sonhos e para vida. Se muitos acham um filme parado, eu acho que o que o Gabriel faz ali é mostrar uma rotina. Ele mostra a rotina de 4 pessoas. 4 pessoas que existem como várias outras e que representam várias outras, mantém todo esse ciclo. Em relação à câmera, eu acho que a ideia também dá um valor, ele confia no elenco. Então, ele sabe que ele tem um elenco muito bom na mão, então ele corta, ele só deixa ele dá esse, né, me aproxima, ele deixa essa câmera estática no elenco que ele tem, porque ele sabe que o elenco é bom. Porque não tem como você fazer tudo aquilo deixando a câmera estática próxima do rosto, você vê claramente a expressão das pessoas se o elenco for ruim. O filme descamba se o elenco for ruim. E ele tem um puta elenco na mão. A cena que já falaram dos Alcoólicos Anônimos, né, que do reencontro, vamos dizer assim, da Eunice com o pai, mostra muito bem isso. E a cena que a Tércia desconta, né, tem a vingança do cara da pegadinha. Cara, pra mim é muito... O brasileiro, ele sabe fazer um barraco. e é muito disso. Eu consigo imaginar aquela cena de diversas formas, em diversos lugares, com diversas pessoas. Porque quando ela fala assim, o câmera de cu é rola, eu tava falando, porra, o câmera de cu é rola, eu tava desse jeito. Porque é muito fácil você se aproximar, é muito fácil você sentir raiva daquela pegadinha ali. Porra, puta pegadinha de merda, mano. Porque você deixa as pessoas ansiosas. Pô, o cara entra numa pastelaria e fala que vai explodir uma bomba. Que porra é essa? Então é muito fácil você ficar puto com aquilo. E ele tem esse elenco na mão que consegue, da mesma maneira consegue te fazer chorar, consegue te deixar puto com um negócio tão bobo que é uma pegadinha. É muito louco isso. Não, e você sabe que eu acho que aí que tá... Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando nisso, assim, o quão genial é esse filme de conseguir equilibrar numa balança um filme que, sendo feito num país tão racista quanto o nosso, né, ele consegue, com uma mesma mensagem, chegar pro povo preto e falar: você tem direito a parar, você tem direito a respirar, você tem direito a refletir, e chegar pro povo branco e falar: você precisa olhar para isso, você precisa olhar para essa história. E aí eu lembro até uma declaração que a Camila Damião, né, que é a Eunice, que é a irmã mais velha no filme, deu, que ela falava assim, que ela, nas palavras dela, né, eu acho que um dos tentáculos do racismo, dessa estrutura toda, infelizmente, que a gente vive 24 horas por dia, é desumanizar as pessoas pretas. E o que o Gabito conseguiu fazer com esse roteiro e com esse elenco, com a maneira como ele conduziu o filme, nos deu liberdade também, né, para dar vida para esses personagens, foi humanizar as pessoas pretas. E isso eu achei tão interessante dela ter falado, porque é isso. A partir do momento que você pega os personagens de uma família periférica, preta, né? E aí esse filme é colocado em tela e as pessoas brancas olham para aquilo e conseguem sentir empatia, conseguem sentir humanidade naquilo. E as pessoas pretas olham para aquilo e falam: cara, eu me vejo representado. O filme foi perfeito, entendeu? E é um papel que é fundamental do cinema, fundamental, porque não tem aula de história que faz isso, né? Assim, exato. Não tem, claro, pelo amor de Deus, a gente faça uma aula de história. Elas são fundamentais também. Mas a aula, né, ela não. Aliás, tem gente que precisa estudar bastante história, né? Muito mais, assim. Importante. Mas a questão é assim, tipo, é isso. Quem faz isso é o cinema, é a arte como um todo, e o cinema de uma forma muito mais forte do que muitas outras, né? E é isso, tipo, assim, é o cinema que consegue fazer isso. Pois é, eu acho que Marte 1 é um retrato do que é o Brasil na sua pura essência,
porque o Brasil foi construída por nós, pessoas negras, isso é um fato. Sim. É bizarro, assim, pensar que existem pessoas que não conseguem enxergar essa realidade no cotidiano, sabe? Que é necessário existir filmes assim para pessoas começarem a refletir sobre esse cotidiano, sabe? Então, para mim, Marte 1 é importantíssimo, principalmente nesse contexto que a gente tá vivendo, porque ele fala sobre isso, sobre você existir, sobre você seguir em frente. E, enfim, eu acho que é mais do que necessário filmes assim para as pessoas começarem a pensar e, como a própria atriz falou, né, humanizar as pessoas negras. Foi totalmente necessário. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para você ouvinte, né? Para você fazer alguma coisa diferente aí durante sua semana, ou às vezes você tá querendo uma dica para ver uma série, um filme, ou fazer alguma coisa diferente, enfim. Chegou aquele momento que nós abrimos aqui as nossas vidas, as coisas que a gente tá assistindo, vendo e fazendo, para falar para você o que foi legal que a gente fez. Dani, vamos começar com você dessa vez? O que você trouxe de bom aí pro Plano Detalhe? Vamos lá. Eu tava na dúvida de dicas que eu vou dar, mas eu vou passar então 2 filmes. Boa. E infelizmente não são tão fáceis, né, de assistir, assim, pelo menos por enquanto, né. Vou aproveitar o que a gente falou aqui no Parte 1 pra indicar o No Coração do Mundo. Ele tá disponível acho que na Apple TV, Google Play pra você alugar. Vale muito a pena, né, que foi o filme do Gabriel Martins com o Maurílio Martins, que conta a história, né, de uma realidade periférica, mas daí ele já vai num sentido de tem um começo, tal, e depois ele vira um pouco um filme de assalto, né, vamos dizer assim, que remete até, se parar pra pensar na questão que no Marte 1 é só um ponto, né, de virada, que é o cara lá resolve roubar a mulher lá do apartamento. Bem feito, né, quem mandou dar farinha pros outros. Mas assim, o No Coração do Mundo é um filme assim, mas ele é um filme muito forte, sabe, muito impactante, muito bonito. E no começo dele, gente, é maravilhoso, porque no começo dele tem uma música que chama Texas, né, que é do MC Papo, que ele começa a cantar e vira ele se transforma num clipe pra mostrar a galera, sabe, as pessoas de Contagem. É lindo, eu já vi várias vezes só esse trechinho, assim, que é maravilhoso. Mas enfim, No Coração do Mundo, quem puder assistir, quem ainda não viu, né, pra assistir, vale muito a pena. E eu vou indicar um filme que inclusive eu vi na sala com o Vitor, né, lá na mostra, a gente teve... Exatamente. E foi o filme que passaram uma cabine, né, praticamente pra mostra, num evento que teve pra jornalistas e que vai ser exibido na mostra de São Paulo, né, e obviamente vai passar depois no cinema comercial, se você não conseguir ver na mostra, e obviamente vai ser indicado a Oscar, obviamente não, mas provavelmente, né, que é o Armageddon Time, que é o filme do James Gray, né. Eu confesso que eu não gostei tanto dele quanto eu gostaria de gostar, sei lá, talvez isso. Você foi com a sua barra de gostar lá em cima e daí ele veio lá. Eu falei, tá. Não, tem algumas coisas que eu questiono, sabe? Se eu for crica, mas eu não vou ser crica aqui porque aqui é uma indicação. E a indicação é basicamente pra dizer assim, é interessante até que ele conversa de certa forma com o Marte 1, porque ele coloca também o filme num momento histórico, ele tem umas críticas sociais da era que se passa nos anos 80, né? Pré-Reagan, então ele também tem aquela coisa de tipo mostrar um presidente que tava chegando, o Reagan chegou com uma política que mudou muito as coisas nos Estados Unidos e dos republicanos e tal, e ele coloca isso, mas aí, enfim, do ponto de vista do menino branco, né, com muito mais privilégios que o amigo dele, que ele conhece na escola, e aí o filme vai nessa toada, né, de mostrar esse menino, que é o próprio James Gray, né, porque o James Gray tá falando de si mesmo lá, mas ele tá contando a história desse menino, enfim, é um coming of age, né, mas ele descobrindo as coisas e vendo que o mundo tem muitas coisas ruins e erradas e tal, mas ao mesmo tempo é um filme bonito, e Anthony Hopkins, de novo, pela 49ª
vigentésima vez, está um absoluto espetáculo com a atuação dele. E é isso, quem puder assistir Armageddon Time, ou na Mostra de São Paulo, ou quando estrear, enfim, expectativas aí da temporada aí de premiações, provavelmente. Boa, muito bom. Tá aí então, dicas do Dani, 2 filmes, lembrando você, ouvinte do podcast, que tudo que a gente tá falando aqui vai estar listado no post desse podcast, ou na descrição do episódio, né, se você tá ouvindo no seu agregador de áudio aí, então vai estar tudo lá. A vantagem de você ir lá no nosso post é que vai ter links, né? Então aqui o Dani já falou No Coração do Mundo, do Armageddon Time. Se clicar lá, você vai ser direcionado para as coisas aí para chegar nelas mais rápido. Então é isso. Vitor, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí nessa sua volta ao nosso podcast aí, né? O que você trouxe de bom de Plano Detalhe? Cara, eu trouxe 2 indicações, são 2 filmes nacionais. Um deles é Os Primeiros Soldados. Estreou no Brasil esse ano, no circuito comercial. É um filme com o Johnny Massaro, que se passa nos anos 80. E o Johnny Massaro é um estudante de biologia, acabou de voltar de Paris. E ele é uma das primeiras pessoas no mundo diagnosticadas com AIDS. E o filme mostra como ele e mais 2 amigos estão tentando descobrir mais sobre a doença. E eles passam a meio que se estudar e tentar saber o que está acontecendo. É um filme que é muito bonito, apesar de muito triste. Eu acho que tá na Google Play e no iTunes pra alugar. Mas também tá por aí, se é que vocês me entendem. Recomendo que vejam hidratados, assim, vê com a garrafinha de água do lado, porque o negócio é complicado, mano. Se você não vê hidratado, você vai fazer só movimento do rosto de chorar, só vai sair lágrima. Sabe? É complicado. E porque é um filme de fato muito bonito, é um dos melhores filmes do ano, junto com o Martin. Minha outra indicação é um curta brasileiro, você encontra ele no YouTube, que chama República. É com a Grace Passou, ela dirigiu e protagonizou, e é um filme que ela fez em casa na pandemia, claramente no futuro, e ela tá falando sobre um governo, ela tá numa ligação falando com uma pessoa comemorando muito um governo que acabou. E eu acho que é interessante ver esse filme agora. Boa. É uma previsão. É uma previsão. Amém. É uma previsão. Vai dar tudo certo. E esse filme tá no YouTube, cara. É um filme que foi feito em parceria com o Instituto Moreira Salles. Então, se você digitar República no YouTube, vai aparecer. No primeiro resultado vai aparecer. É um programa chamado IMS Convida, que chamam vários diretores e diretoras brasileiros para gravar um curta de até 20 minutos, ou 25, não lembro agora, sobre qualquer coisa. E a Grace Passou fez esse, e é talvez o melhor de todos ali que foram gravados. É muito bom mesmo, e é uma previsão. Pô, animal, já coloquei aqui, ó, acabando aqui, já vou assistir já. Cara, é muito bom. 26 minutos, ótimo. Curtinho. Ótimo, sensacional. Tá aí, então, mais planos, detalhes, mais dicas aí. Wesley, você, fazendo sua estreia, a gente sempre pega o caderninho aqui pra anotar, porque, né, sempre vem coisa boa aí. Rapaz, não sei se vai ser tão boa não, mas eu vou indicar mesmo assim. Porque quem me conhece sabe que eu sou o louco aí dos true crime, serial killers e tudo mais. Então eu vou indicar um podcast e uma minissérie que estreou recentemente. O podcast que eu amo acompanhar é o Modus Operandi, com a Carol Moreira e a Mabê, e elas falam sobre vários crimes reais que aconteceram não só fora, mas aqui no Brasil, que são meus episódios preferidos, porque a gente acha que true crime são coisas que só aconteceram fora daqui, mas sim, gente, existe crime no Brasil, e crimes bizarros. Então, é um podcast que ultimamente tá me fazendo tirar o foco de tudo que está acontecendo nesse país de véspera de segundo turno, e tá me ajudando a dormir tranquilamente escutando crimes. E a minissérie que eu vou indicar é uma minissérie que
estreou recentemente na Netflix, que é Conversando com Serial Killer, o Canibal de Milwaukee, que tem 3 episódios, geralmente de 1 hora, mais ou menos, com confessional tapes, né, que são tipo entrevistas que fazem com serial killers. E nesse caso a gente tá falando do Jeffrey Dahmer, né, que teve aquela minissérie lá do Ryan Murphy, que foi bem polêmica, muita gente tava falando. E aí nessa minissérie fala justamente dele confessando todos os crimes que ele cometeu. E é bem bizarro, mas é bem interessante também para você entender como é que funciona a mente de um serial killer. Então, quem curte aí, são 2 indicações maravilhosas para vocês ouvirem e assistirem. Muito bom, olha aí, que demais, que demais. O que eu amo muito no Modus Operandi são os pequenos comentários que elas fazem enquanto elas estão lendo o texto, que às vezes elas se indignam, né? Gente, é isso mesmo? Ninguém percebeu e tal. Elas fazem uns comentários assim que você fica, cara, é muito bom aqui. Pois é. Muito bom, tá aí então, ó, mais um plano de detalhe. Então, todo mundo indicando 2, mas eu vou quebrar com as indicações aqui, de 2 indicações, vou indicar só um plano detalhe hoje aqui, que é a série que já foi indicada aqui, tá na Netflix e já foi indicada por outros convidados e tal, acho que foi inclusive pela Thames, que já veio aqui, mas eu tô assistindo ela e tô adorando uma série espanhola que tá na Netflix, que se chama O Tempo que Te Dou. Quem quer assistir uma série bem curta, e quando eu tô falando de curta, é uma série que cada episódio tem 13 minutos. 13 minutos. 13. Não, eu queria mais. Tem 13 minutos. Muito bom você ter reforçado isso, Vitor. 13 minutos, isso. 13. Mas qual que é dessa série? A gente tem 2 personagens ali, a Lina e o Nico, que eles terminam um relacionamento depois de muitos anos juntos, né? E aí a série acompanha a Lina. E aí a gente vê ela tentar reconstruir a vida dela depois de ter terminado esse relacionamento. O que é legal é que, assim, é uma série que é dividida em... São 10 episódios só, então também nem tem muitos episódios. Cada episódio tem o seguinte nome. Por exemplo, o episódio 1 é 1 minuto no presente e 10 no passado. No episódio 2 é 2 minutos no presente e 9 no passado. Aí depois 3 minutos no presente e 8 no passado. E por aí vai. Por quê? Porque a ideia da série é justamente mostrar a Lina deixando pra trás esse relacionamento, sabe? Se desvinculando dele e estando cada vez mais presente na própria vida, se enxergando mais, se entendendo mais. E a série é muito legal por isso, assim, porque a hora que você tá assistindo, você nem sente esse tempo passar. Eu não peguei o celular pra ficar cronometrando. Deixa eu ver se é 2 minutos no presente mesmo. Não fiz isso, né? Mas assim, é legal da gente ver isso, assim, que tem momentos que a gente fica entendendo, né, o passado dela, e aí a gente vai entendendo também como ela vai se fortificando no presente e as coisas vão se encaixando no presente. Então a série é muito bem montada, as atuações são legais também e é uma série leve, assim, apesar de ser uma série de término, de relacionamento e tudo mais, é uma série leve, né, onde você vai vendo a pessoa se refazendo, alugando uma casa nova e tal, papapá, por aí vai. Então o nome da série é O Tempo que Te Dou, que tá na Netflix, facinho de vocês assistirem, vale a pena, uma coisa leve, light, com 13 minutos só. Chegando ao final do podcast Cinemação, podcast 481, batemos esse papo sensacional sobre Marte 1. Eu só tenho que agradecer demais a presença do Vitor, do Wesley aqui, que vieram bater esse papo com a gente, porque olha, foi um papo delicioso de se ter sobre um filme que é delicioso de assistir. Então já fica o pedido encarecido, né, para quem tá ouvindo esse podcast, que de repente quis ouvir o podcast para entender sobre o que é o filme, para depois ir ver o filme, vai lá no cinema. Se você já assistiu uma vez, vai a segunda vez. O Vitor já foi 3, o Vitor tá fazendo a parte dele, né? Eu pedi música. Pediu música. eu pedi música Carol em homenagem a Marte 1. Boa!
Boa. Vitor, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Foi demais ter você aqui com a gente. E deixa o convite aí para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, site, YouTube e tal. Onde que te encontra? Como que te encontra? Bom, novamente agradecer o convite. Falar de Marte 1 é uma oportunidade que eu não tô desperdiçando, porque eu amei. Sempre é bom falar desse filme. Nas redes, podem me encontrar como Vitor Martins C, em todas as redes. Eu sou o único careca com esse nome, com essa idade, provavelmente. Então vai ser muito fácil achar. As redes sociais do site são todas assim, são o Vitor. Então é só bater lá, tanto na rede quanto no Google, que vai achar facinho. Muito obrigado pelo convite. Eu já aviso que nas minhas redes sociais eu falo muito de basquete, então quem me seguir, me siga por sua conta em risco. Mas eu prometo que eu sou legal. Boa, demais. E voto em crise. É isso. Muito bom, obrigado de novo. Wesley, obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Cara, que incrível que foi. Ainda bem que a gente conseguiu trazer você aqui. E já vou deixar o aviso aqui pro Oxente Pipoca, que abriu-se um canal novo pro Wesley participar, hein? Vocês ficam espertos aí. É isso aí. É isso, Wesley, volta sempre aqui com a gente. Eu vou te chamar outras vezes aqui pra gente conseguir, né, conversar sobre outros filmes. Adoramos sua participação. E fala também pra gente, se for pra te ouvir, você tá lá no Cheio de Pipoca, tá escrevendo, redes sociais, enfim, fala tudo aí onde as pessoas podem te encontrar. É isso aí, inclusive vou deixar aqui o convite aberto pra vocês também participar do nosso podcast, que é o Cuscuz por Pipoca. Então, nos próximos episódios, quem sabe, né? Que bom. E aí, e aí vocês podem acompanhar a gente aí do Oxente. Eu tô sempre no Twitter, Instagram, tudo que tiver Oxente Pipoca eu tô por trás. Então vocês vão me achar sempre. E a gente tá com o nosso site agora, como eu falei no início do episódio, que é o oxentepipoca.com.br. E estamos em todas as redes sociais com @oxentepipoca. E temos o nosso podcast Cuscuz com Pipoca, que também está em todas as plataformas de ouvir podcast. Então, podem acompanhar a gente lá. Foi um prazer estar aqui com vocês. Cara, foi um prazer, foi todo nosso. Muito obrigado mais uma vez. Dan, obrigado também por mais uma gravação agora sobre filme brasileiro. Que demais, Dan. Sensacional, fiquei muito feliz de novo com esse mais um episódio. Obrigadão, Vitor, pela participação. Obrigadão, Wesley. Foi sensacional. Só destacando aqui que no momento que a gente está gravando aqui, saiu a notícia de que o Marte 1 foi premiado nos festivais de Atlanta e de Nashville, nos Estados Unidos. Olha aí. Bem admirado pelas pessoas. E é isso. E agora eu quero pedir licença, porque assim, esse mês eu vou votar em governos que criam medidas para estimular a produção de filmes como o Marte 1. Eu acho que todo mundo devia fazer o mesmo. É isso. Exatamente, é isso aí. Perfeito. Volta aqui. É isso, cara, demais. Adoramos, papo maravilhoso. O podcast Cinemação 481 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.